Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem, pô, lógico que estão bem. Dá pra ver daqui, a bochechinha corada, sorriso no rosto, dia mais aleatório da semana. O ano começa hoje. Hoje que começa, do que teve pra trás não. Hoje começa o ano, o dia mais aleatório da sua semana pra gente canonizar as coisas. Eu tenho certeza que esse ano vai ser abençoado pra você. Ano de mudança, ano de trampo novo. What? Ano de... O que tá acontecendo, cara? O ano já começa daquele jeito, né? Que é isso? Mas ó, quer mandar sua pergunta pra aparecer aqui no vídeo? Pra ser canonizado? É o vídeo que todo autor de mangá assiste. Eles vêm aqui pra pegar a ideia pra pôr no mangá deles. Eles são pilantra. Dá os créditos pra galera aí, tá bom? Então, com tudo que você aparece aqui, os mangaka vêm e pega pra colocar lá pra transformar em canônico. Clica aí. Deixa sua pergunta e ó, mas antes disso dá um confere no nosso momento Insider. A Insider é minha primeira escolha do dia. Por quê? Acordo, bebo água, tomo meus suplementos, preparo o café, checo a agenda e visto Insider. Porque eu trabalho full time na internet, o que gera um problema de estar sempre online, produtivo e disponível. Isso acarreta por vezes não conseguir relaxar de verdade. Mas com Insider eu encaro o dia de uma forma mais leve. Roupas que abraçam o corpo, deixando leve, confortável e no mood certo para o descanso, né? Com uma regulação térmica que não precisa passar. As Tech T-shirts são minhas companheiras no dia a dia, do trabalho à academia, da minha correria até o descanso. O legal é que agora você usando o meu cupom MANGAQ, você tem um cupom dinâmico. Significa que o mesmo cupom, quando aplicado no seu carrinho, fornece 10% off para quem já é cliente recorrente e 15% se você for novo lá na Insider. E para facilitar sua vida, clicando no link que eu deixei aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, o cupom já é aplicado automaticamente. Então aproveita aí esses descontos da Insider. Pronto, recadinho dado. Vamos lá nos aventurar nesse novo trabalho do SBS, pelo menos. Uma pergunta aqui do Davi Reis. Já viu Jovens Titãs em Tóquio? O vilão desse filme lembra a teoria de Imu ser o demônio da tinta. Confere lá. Eu não vi, você não me perguntou, mas eu lembrei de uma outra coisa que eu vou falar mesmo assim, porque aqui é o SBS. Eu lembrei quando eu assisti Batman Ninja, alguma coisa assim, Batman Samurai. Fiz até review aqui no canal, que é bem engraçado porque o Batman, ele volta no tempo, né? E aí ele vai parar no Japão feudal, e aí ele vira um ninja, de fato, né? Pô, ideia legal, né? Só que o que estragou pra mim é, o cara volta no tempo. Como que ele sai de Gotham City e vai parar no Japão voltando no tempo, né? Era pra ele ficar no mesmo lugar parado, né? Mas bom, de repente é o mundo que tá dando volta ao contrário e aí ele acabou caindo no Japão. Vamos colocar assim, conveniência de roteiro total, né? Ninguém me perguntou, mas eu queria desabafar, isso estava entalado no meu coração. Não assisti Jovem Titãs, não assisti. E Imu ser o demônio da tinta, funciona? Funciona, eu gosto muito, porque é o tipo de coisa que não interfere diretamente nos poderes do Imu-sama, não interfere no círculo mágico, não interfere na mortalidade, não interfere na aparência dele, não interfere se tiver conexão com o baú de David Jones, se o abismo for o mar, se o próprio poder dele for relacionado à água, porque a gente entra aqui num conceito talvez meta, que eu gosto bastante, né? Aquela teoria do One Piece, o Tesouro One Piece ser um mangá, vocês gostam dessa teoria? Eu acho interessante, eu gosto de metaficção, tá? Quando tem esse tipo de coisa acontecendo. Minha favorita, minha teoria favorita inclusive, tá em One Punch Man. Não sei se vocês conhecem a teoria, se acompanham One Punch Man, mas lá você tem uma entidade chamada God, Deus, e é muito interessante porque o autor, o Murata, ele faz redesenhos. Ele faz, sei lá, tá fazendo a série e fala, cara, não gostei disso, eu vou refazer, que voltar uns 10 capítulos eu vou refazer toda a história. One Punch Man é a única série que faz isso, a única série. E aí você tem lançamento na internet e eles refazem isso. No volume físico não acontece, quem compra só volume físico não sabe essa história secundária. Daí surgiu a teoria, a meta, de que God, Deus, essa entidade tão poderosa, ela de fato manipulava o próprio autor para reescrever, porque todos os redesenhos que o Murata faz é para deixar os inimigos mais poderosos. Inimigos, inclusive,
que tem a presença de God diretamente na origem dos poderes. Cara, eu acho sensacional isso, porque se for de fato no final, vai ser uma das sacadas mais legais já feitas, muito bem trabalhadas, tá? Muito bem trabalhadas, inclusive. Tem uma cena, inclusive, que o Murata desenhou, God tá preso na lua. Então tem uma cena que tá a mesa dele de trabalho, olha que legal, a mesa de trabalho, o desenho e a lua, que tem um olho assim de God olhando pro desenho. Eu simplesmente amo. E o One Piece tem a coisa meta. E a pergunta era sobre tinta, né? Mas voltando aqui, eu acho que não interfere em nada, não. Porque a gente pode ter essa coisa meta da origem borracha, mangá, assim como o Luffy é de borracha, eu acho que ele vai ter um poder a mais relacionado ao próprio Deus Sol. A gente vai descobrir por que ele é o Deus Sol. Não acho que vai ser só aquela coisa metafórica de um amanhecer, de uma nova era. Não, vai ter algo relacionado, sim, aos poderes solares, né? Muito presente inclusive na cultura japonesa e em outros diversos animes. E o Imuli pode ser o diabo da tinta. Eu gosto, tá? Lembrem, uma mensagem de Deus para o futuro. Já leu essa história? Não leu? Procura aí. Wanted, Eiichiro Oda, que é um one shot, né? Um mangazinho único com diversos contos e histórias feitas pelo Oda antes de One Piece. E você tem essa história lá onde existe a caneta que escreve tudo relacionado ao destino e só pode ser apagada com a borracha do destino, tá bom? Então eu vou assistir esses Jovens Titãs aí. Eu gosto que eu comecei em Jovens Titãs, falei de Batman Ninja, fui pra cá, deixa pra lá. Vamos pra próxima aqui. Ó, o Victor JM mandou o seguinte: nos últimos capítulos a gente viu o tamanho do castelo de Pangeia. E se o antigo rei do mundo era um gigante? E se embaixo daquelas escadas para subir no trono vazio seja um trono gigante? E isso tem a ver com restaurar os pecados dos últimos 1000 anos. Tá aí, Victor, você falou uma coisa que foi o que mais me chamou a atenção nesse capítulo. Muita coisa acontecendo, né? As marcas do abismo, o Harold sendo possuído. Mas o fato dele andar tranquilamente, lembrando que o Harold ele já é maior que um gigante comum porque ele tem sangue de gigante antigo, né? Ele tem a altura, inclusive, de um gigante antigo. E é muito curioso o cara conseguir andar tranquilamente dentro do castelo de Pangeia. Eu não imaginava que tivesse essa estrutura colossal ao ponto de comportar um gigante, né? Então você tem o trono do centro do mundo, que a minha ideia principal é, aquilo já estava ali. A gente tem um potencial muito grande, inclusive, galera, que o Castelo Pangeia seja onde estava localizado o Reino Antigo anteriormente. Tá? Lembra disso, Laugh Tale e Reino Antigo nunca foi confirmado de ser a mesma coisa. A gente só faz conjectura pelo misticismo que existe, né, nesses dois lugares, tá? E eu acredito que pode acabar sendo lá, já que a coalizão dos 20 reis derrubou o Reino Antigo e se mudaram para o topo do mundo, faz muito sentido que lá fosse talvez o antigo reino. Lembrando, né, que eles eram super avançados, mas talvez o próprio governo mundial não conseguiu se valer do uso dessa própria tecnologia, e é até meio comprovado pelo fato do Vegapunk recriando o Mother Flame, e aí sim eles conseguindo ativar uma arma que possivelmente só foi usada 800 anos atrás. Lembra quando tá tendo a Reverie, que eles têm uma esteira rolante para as pessoas andando, eles falam, nossa, quanta tecnologia, só que embaixo das esteiras é um monte de escravo puxando. Lembra dessa cena? Pesado pra caramba? Então, talvez aquela esteira, ela realmente é uma coisa tecnológica, mas que eles não sabem ativar pela falta de energia. Lembra do Enel na Lua? O Enel, ele soltou um raio lá, ele ativou todos os robozinhos, todos os autômatos, né? Então faltava talvez a fonte de energia, e eu acho que o Reino Antigo vai ser ali. E é bem interessante se a gente tiver um gigante como sendo o rei. Eu não acho que o Reino Antigo era composto inteiramente de gigantes, mas eles têm uma importância maior e não dá para descartar que, pô, no final era de fato inteiramente feito por gigantes ou outras raças, aquela amálgama de diversas raças e depois foi se separando. A gente tem o Joy Boy, no próprio anime deixou o Joy Boy um pouco mais evidente de ser muito parecido com o humano, não ser tão gigante, não ser talvez um bucaneiro. E eu gosto que o Joy Boy ele seja de um tamanho normal pra gente chegar na parte de conexão de que o chapéu do Luffy, do Roger, era do próprio Joy Boy. E aí faz sentido, se ele for cabeçudão, aí o chapéu não... também não dá pra levar muito em conta. Lembra a espada do Zoro, lembra a Ema. Ema magicamente diminui de tamanho, de repente o chapéu faz isso também, né? Mas me chamou muita atenção, tá? Não dá pra descartar, apesar de eu achar que não era um gigante, não dá pra descartar, porque tinha a Lunariana ali também na parada. Então talvez fosse David Jones. David Jones é interessante, né? Júlio Rodrigues, se o Gear 4 do Luffy utiliza o Haki com o poder da fruta, poderiam outros usuários misturarem seu Haki com o poder da fruta também? Como o Damned Punk do Kid, se ele atirar o próprio Haki em formato de energia, ele pode mesclar sim. Tá bom? Ele pode mesclar. A gente viu que o Haki ele pode ser imbuído em outras coisas. Lembram das flechas, das Kujas. O Ben Beckman, inclusive na minha opinião, eu acho que ele é tão forte, tão poderoso, porque ele luta com arma, porque ele consegue imbuir seus tiros
com haki, o que é perigoso pra caramba até pros próprios almirantes, né? Por isso que o Kizaru Ototô, Ben Beckman, ficou rendido ali, né? Então eles podem sim fazer essa infusão. O problema do Kid é confiou demais na fruta e treinou de menos o haki. Tá bom? Enquanto o Luffy, ele teve toda uma ascensão de equilíbrio, de treino de haki que ele foi aprimorando. E o Luffy, ele é um gênio, né, cara? O Luffy, pra batalha, ele não tem pra ninguém. Nessa parte, ele é um gênio. O Luffy, ele é ingênuo na maioria do tempo, mas pra luta e pra leitura de coração das pessoas, né? Ele, de fato, ele tem um diferencial. Porque assim, o poder da borracha, querendo ou não, se a gente for de um caminho muito mais simples, você pode pegar o que o Doutor Fantástico faz ali, né, o Reed Richards esticando, e ficaria muito naquilo de só usar inteiramente a borracha. E o Oda, ele conseguiu fazer uma composição muito interessante, principalmente pro Gear 4, né? Eu acho muito legal, cara. Quando ele passa do Gear 3, de soprar para dentro dos ossos, depois fazer mais refinado, soprando para dentro dos músculos, né? E ainda usando o haki para dar essa compressão. Então o Luffy, ele é inteligente, o Kid não. Mas ele poderia fazer sim uma mescla. Um laser inteiramente de haki, não sei se ele consegue. Talvez ele precisasse colocar um projétil. Aí sim ele conseguiria imbuir e fazer um uso mais interessante do seu poder. Ó, o Death Wright mandou o seguinte aqui, ó. Ele teve uma ideia. E se os olhos do Loki não forem só estética? E se tiver algo de especial, assim como o Shirahoshi, que tem o poder de controlar o Rei do Mar, Loki é o dragão alfa de como treinar o seu dragão. E o Zebek, que sempre foi atrás do Harold, porque só ele tinha o poder que o Zebek precisava, estava enganado, porque talvez esse poder sempre esteve com o Loki. E assim o Roger chegou cedo demais, porque o Loki ainda não estava pronto e nem era tanto sobre a Shirahoshi. Então tanto ele quanto Poseidon seriam soberanos e Luffy Joy Boy dessa era. Olha, a sua ideia combina muito com a minha. Nesse momento eu acho que o Loki e Poseidon são sim os dois soberanos da profecia dos Reis do Mar. A falinha do Rei do Mar ali me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque fala que um vai nascer em 10 anos e o outro em um mar distante. O outro pode dar várias interpretações, porque não fala que o outro vai nascer. Talvez já estivesse vivo e fosse o próprio Loki. E lembrem que a idade dos gigantes passa de uma maneira diferente. O Loki nesse momento, apesar de ter 63 anos de gigante, ele tem aproximadamente, em tempo humano, 20 a 21 anos. O que combina muito bem com o despertar de um soberano, né? A própria Shirahoshi está sendo agora. Então notem como combina a fala dos Reis do Mar. 10 anos para nascer, mais 15 para florescer. Isso pode entrar até mesmo pro Loki. Até mesmo pro Loki. É genial, assim. Se o Oda meter isso daí, vai ser surreal. E eu gosto muito do que você falou, dos olhos dele ter algo. Mas lembrem que tinha um baita de um dragão em cima da árvore de Elbaf. O que diabos é aquele dragão? Quando a gente olha aquelas figuras, a gente consegue interpretar mais ou menos o que cada uma significa. Você tem a serpente, você fala, pô, dá pra colocar Redline, serpente banhada de sangue, mas é aquele dragão? Pode ser algo relacionado de fato ao poder do Loki. Talvez o Loki esteja pra Uranus, assim como o Shirahoshi está para Poseidon, tá? E eu gosto bastante disso, gosto bastante. O Loki como sendo soberano é legal, até porque tira muito o peso do Luffy ser tudo, que foi uma das minhas grandes críticas em Wano, né? O Luffy, quando começou a coisa de Joy Boy, aí veio Nika, aí veio o soberano, eu falei, pô, o Luffy ele vai ser tudo. Se tirar isso daqui, eu gosto quando o protagonista não necessariamente carrega o peso inteiro do destino. E você colocar um pouquinho disso no Loki seria muito legal, tá bom? Então os olhos dele podem ter algo a mais. Eu gostaria que você falou de que os olhos podem controlar os gigantes. Talvez quebrar o Dome Reverse é o grande segredo? Olha que interessante. Esses olhos meio serpentinos do Loki, seria ele a reencarnação de uma das divindades citadas no mural? O deus da terra, o deus da floresta. Não dá pra descartar não. Eu gosto bastante disso, viu? Robert Souza, você já imaginou que se não fosse a Hilda amolecer Harold, ele teria se juntado ao Rox? Ele teria mesmo, tá bom? Ele teria mesmo. Mas eu não acho que é um erro assim. O que a Hilda fez acabou sendo uma coisa correta. O Harold, ele tinha que pensar no... Ele era um rei. Se ele fosse uma pessoa comum de Elbaf, aí beleza. Aí a gente fala, pô, a Hilda deixou o cara aí, mas ele era rei. Então, tudo que ele fez... Nota uma coisa pro Harold. Por mais que a gente tenha várias críticas, a gente tá vendo de uma perspectiva nossa, que conhece tudo o enredo, que já conhecia o governo mundial, a maldade. O Harold não. O Harold, ele tava conhecendo o governo mundial por trás daquela fachada de que eles faziam conexões com o mundo. E de fato fazem, né? Se você for parar pra pensar, o Harold... ele é o melhor rei de One Piece. E eu vou falar pra vocês aqui o porquê. Porque mesmo
após a sua morte e todos os seus erros, ele conseguiu manter Elbaf segura até o retorno de Joy Boy. E ele conseguiu tirar a coisa de ser apenas um povo de guerra, ele conseguiu aproximar o mundo de Elbaf. Ele fez muitas conexões legais, tá? Então, eu entendo o que você quer dizer, porque eu acho que grande parte dos fãs fica com aquela, pô, eu queria muito que o Harold fosse com o Rox porque a gente gosta do Rox. O Rox é um personagem que entrou no coração, cara, flecha direto ali. Todo mundo se apaixonou pelo personagem. Mesmo você sabendo que o cara, ele esfaqueou o Loki. Todo mundo gosta do Rox. Então a gente queria ver o Harold acompanhando ele e o que eles poderiam fazer. E uma luta colossal acontecendo. Infelizmente a história não é sobre o Rox, né? Porque se ele fosse o protagonista, aí eu acho que o Oda colocaria sim o Harold para acompanhar. Mas tira esse ponto de visão macro que a gente tem e deixa mais micro, né? Aquela coisa mais microcósmica, que você vai entender que o Harold fez, e a Hilda também, foi o mais correto possível. Ele uniu o povo, ele unificou o povo, né? Já estava separado e aproximou o mundo da própria Elbaf, porque o legado dele vai continuar. Lembra que o governo mundial vai cair e o legado do Harold vai continuar. Póstumo, mas vai estar ali. Will BG3, ele viu minha live aqui e eu falei lá que tinha umas coisas que eu não gostava que o Oda tinha feito. Ele quer saber top 3 decisões do Oda que eu menos gostei. Putz, top 3, talvez eu não consiga puxar no momento aqui agora. Eu tenho algumas já na cabeça, tá? Pra enumerar. A primeira delas foi o Despertar do Luffy. Eu amo, tá? Despertar do Luffy. Eu aceitei já, galera. Quando o Oda faz uma coisa, eu simplesmente aceito e vou. Mas na época eu critiquei bastante, assim. Eu achei que o Oda tinha cagado, porque ele poderia ter usado o conceito da quarta transformação do Gear. Pô, quarta marcha, 4 transformações. Lindíssimo, cara. Lembra do Tigerman, lendário Tigerman, que não aconteceu? Não precisa ser o Tigerman só pra agradar os fãs. Mas combinava tematicamente. A coisa do tigre e o dragão. O dragão do Kaido é um dragão chinês, pô. Aí depois não aconteceu. Então, eu acho que o Oda, ele não lidou muito bem com o Ano na parte do Kaido, porque ele deu muita declaração ao decorrer do arco, tá bom? Se você for pesquisar, tem muita declaração do Oda, que ele falando, eu não sei como é que o Kaido vai ser derrotado. O Luffy não vai derrotar o Kaido apenas com soco. Derrotou o Kaido como? Com soco, com o Bajarangue-gun, tá? Então, o Gear 5, do jeito que ele aconteceu, pra mim foi quase um deus ex machina ali. E eu acho que o Oda poderia ter trabalhado um pouquinho melhor o Luffy no Gear 4 mesmo, superando o Yonko, cara, que seria muito legal. E o fato da gente ter zero informação de Nika e ser uma coisa colocada 2, 3 capítulos antes do Luffy acabar despertando, eu não gostei muito. Porque não é muita cara de One Piece o Oda fazer isso. Tem Deus Sol citado lá em Skypiea. Beleza, ok. Tem o Deus Sol citado lá. Mas acho que o Oda poderia ter, ao longo de todos esses quase 30 anos, ter inserido mais alguns pontos. Ter colocado a Robin, que estava muito próxima ali de Tequila Wolf, com escravos. Coloca uma citação ali de um prisioneiro, Impel Down, entendeu? Então eu acho que o Oda, ele tinha o conceito inicial, mas ele não trabalhou isso muito bem e acabou sendo muito momentâneo. Então o Gear 5 em Wano foi sim uma das minhas grandes críticas, tá bom? Uma outra crítica que eu tenho, Zoro. O Zoro em Wano, cara, foi sacanagem assim, porque o Oda poderia ter colocado o Zoro visitando o túmulo do Ryuma. Não é muita coisa, sabe? Pô, coloca o cara ali prestando uma homenagem, ele devolvendo a espada, tipo, zero importância. A família do Zoro em um SBS, eu acho isso aqui uma sacanagem, pô. Tem fã casual que nunca vai saber disso. Vocês são hardcores. Que eu sei, vocês sabem de tudo. Vocês acompanham o SBS, mas tem fã que nunca vai saber a origem do Zoro, que tem conexão. Muda alguma coisa pro Zoro? Não muda, né? O Zoro, beleza. Mas, entendeu? Eu acho que poderia ter trabalhado um pouquinho mais belo, mais bonito o Zorão. E a condução do Zoro pós o ano, pra mim, tá sendo simplesmente horrível também. Egghead, cara, puta, com Rob Lute ali não dá. É inaceitável. Eu não vou nem colocar o Sanji aqui, porque o Sanji é mais no anime, tá bom? A galera do anime atua e detona o Sanji, né? Mas eu não gosto muito da condução do Zoro. Porque a minha impressão é, o Zoro tá forte demais, o Zoro tá muito forte e o Oda não sabe onde colocar ele, não sabe. Tem que esperar aparecer o segundo mais forte numa luta para aí poder soltar os cachorros, para liberar a fera. Então ele fica colocando o Zoro em alguns pontos que não me agradam muito, assim, na condução do personagem em si. Até porque o próprio Zoro, do jeito que é construído, ele fica amarrado, né? Ele é o cara pronto para luta sempre. Ele não é o tipo de cara que vai estar conduzindo mais um grupo, liderando. O Sanji, ele pega muito bem isso daí, de sempre estar liderando um grupo, ou tecendo planos, ou guiando as pessoas. O Zorão já é aquele cara mais estoico, né? B10, beleza. Mas se eu pudesse citar pra vocês, são coisas que não me agradam. Tem outras coisas que aí eu vou lembrando também no decorrer da série, beleza?
Mas é basicamente isso. Ah, vou colocar a quarta aqui agora. O Shanks chegando no final do ano para fazer anúncio do filme da Uta. Isso aí pra mim foi um prego no caixão, porque eu tenho certeza que o ano ia ser mais longo. Não é nem culpa do Oda, eu acho. Cara, aí é editor, é marca. Lembra que o Oda ele faz One Piece, mas a marca em si já não pertence mais a ele. Já é tudo das empresas lá. Ele tem que seguir contratos. Anuncia o filme Red. O Oda teve que fazer o quê? Acelerar. Notem que o ano, cara, acelerou muito no final, né? Ele acelerou só pra meter o Shanks no final do ano ali, fazendo uma propaganda pro filme. Se não fosse esse momento do filme Red, eu acho que a gente poderia ter muito mais. Aí o Oda corrigir, inclusive, tudo isso que eu cito como alguns erros, tá bom? Tem outras coisas aí, o One Piece não é perfeito, né? Convenhamos, não pode ser clubista, mas grande parte do tempo, 99,9%. Márcio Herobriner, será que o Zebek ainda está vivo? Se ele tiver alguma relação com o homem da cicatriz de queimadura. Se não, você tem algum palpite sobre quem pode ser na medida do possível? Cara, o Zebek vai voltar. Ó, vamos lá, isso aqui é um spoiler, tá? Vai voltar o Zebek e o Gojo junto. Eles não morreram, cara. Não vão voltar. 72 horas o Zebek tá voltando. Eu não consigo acreditar que esse personagem morreu. Eu gostava demais da conta dele. Demais da conta do... Não teve sorriso dos D, cara. Isso me pegou. O Oden teve. Oden, que nem é um D, que pode ser no final também, os Kozuki pode ter alguma relação, mas aquela coisa, aquele último suspiro dele de obrigado por quebrarem a maldição, me pegou, né? Eu sei que tinha toda a coisa de ele pensar que matou a esposa e tudo mais. Poderia ter uma frase final mais épica ecoando do Rox, já que ele conhecia muita coisa, tá bom? Então, brincadeiras à parte, eu acho que tem uma possibilidade sim do Zebek estar vivo. E essa figura, o homem marcado pelas queimaduras, pode ser ele. Tá? Só que algumas coisas contradizem, né? O próprio fato dos redemoinhos no mar e também ter essa conexão de possivelmente ser alguém ligado ao governo mundial. Poderia ser o Silverax? Pode ser, mas qual a importância do Silverax para ele ter um poneglyph, né? Eu gosto muito mais do David Jones. Talvez ele tá vivo, virou um ermitão, tá viajando pelo mar aí protegendo a última pedra e só vai entregar para aquele que tiver a fruta que ele tanto buscava. Tem possibilidade. Tirando isso, se não for ele o homem marcado pelas chamas, nesse momento eu não consigo apontar muito bem. Quem falta fechar ciclo e arco, lembra? Chiquilhão Dourado. Chiquilhão Dourado é uma possibilidade legal, né? Ele tá por aí ser o homem marcado pela... É interessante pra caramba. É o único da velha geração que não teve um ciclo fechado, cara. Então, Chique seria legal. Mas o Zebek vai voltar. Confio na escrita do Oda. Um salve especial para você que chegou até o final. Os de verdade eu sei quem são, hein? Já aproveita e deixa sua pergunta aqui. Clica aí, deixa sua pergunta aparecer no próximo vídeo. E obrigado por assistirem. Até a próxima. Valeu. Fui.